O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, seja bem-vindo, está no ar o Saldo Extra, estamos aqui começando mais um programa das boas notícias financeiras para a saúde do seu bolso. O assunto é dica financeira? Vai aqui a primeira. Você já deve ter visto eu apresentar esse livro outras vezes, mas eu quero reforçar, tem sempre gente nova nos acompanhando. Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira, está aí o site, o telefone, já adianto que é bem baratinho e você vai encontrar aqui informações, conselhos que vão consolidar tudo aquilo que estamos falando aqui no Saldo Extra a cada semana. Pode, inclusive, recomendar para os seus amigos. O tema do programa de hoje é Vivendo com o Salário Mínimo. É isso mesmo. Será que é possível viver com o salário mínimo? Teríamos dicas a dar àqueles que, quem sabe, estão com aquele saláriozinho apertado para dar conta de tudo? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu tenho a satisfação e a honra de receber aqui o consultor financeiro Silvio Bianchi. Ele nasceu no Uruguai, está há 13 anos aqui no Brasil, fala português muito bem, ele é graduado em administração de empresas, é pós-graduado em gerenciamento de organizações sem fins lucrativos, também em educação financeira e coaching financeiro e atualmente dedica o seu conhecimento e os seus talentos como consultor financeiro para pessoa física e pessoa jurídica. Já foi diretor financeiro de organizações internacionais aqui no Brasil e no Uruguai, portanto, temos uma autoridade aqui na área financeira, alguém que está ajudando a muita gente. Silvio, muito obrigado por estar aqui, você é um educador financeiro. O tema do Saldo Extra é educação financeira e nós temos um desafio aqui hoje, Silvio. Vamos usar aquelas pessoas que ganham só o salário mínimo. Será que é possível viver com o salário mínimo hoje no Brasil? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o salário mínimo, alguns conceitos. Como foi formado o salário mínimo no Brasil e como que ele é atualizado? Que base o governo usa para atualizar o salário mínimo? O salário mínimo, quando foi composto a primeira vez, foi baseado numa cesta de produtos. Que falam, olha, essa cesta de produtos vale mínimo X, e esse valor é o que uma pessoa precisaria para se sustentar ao longo do mês. Esse valor vai sendo ajustado periodicamente. Qual o índice de ajuste? Essa é uma questão, porque não existe um índice específico, ou seja, pode ser superior à inflação, pode ser menor à inflação. Por quê? Porque o salário mínimo impacta em outras coisas, tá? Básico, até nas contribuições para a Seguridade Social e até os benefícios que o próprio governo vai pagar. Ou seja, o Estado vai pagar, não o governo, o Estado vai pagar. Portanto, às vezes, esses ajustes dependem também da disponibilidade financeira do país. Ou seja, o governo, leva em consideração não apenas a situação do povo brasileiro, as necessidades, mas a da própria sua disponibilidade financeira para honrar seus compromissos, principalmente com os aposentados, com a Previdência, né? Com a Previdência. Agora, a gente sabe que o salário no Brasil hoje é pouco, né? Tá em pouco mais de R$800. Mas comparando isso com o mundo, obviamente levando-se em consideração a economia de cada país, como está o nível do salário mínimo no Brasil em relação a outros países? Na região, o salário mínimo, na região, vamos falar assim, Latinoamérica, o salário mínimo está mais ou menos equiparado em todos os países. Com certeza, comparando com a África, o salário mínimo está bem superior. Comparando com a Europa, é menor. Comparando com os Estados Unidos, é menor também.
O Brasil não está, assim, eu diria, entre os melhores, claro, mas também não é, vivemos aqui em melhores condições do que outras regiões do planeta. Com certeza. Agora vamos lá, Silvio, desafio. É possível sobreviver com o salário mínimo? Como você falou, se sobrevive. Ou seja, um salário mínimo é um desafio muito grande. Eu fiz a pesquisa até com outros educadores financeiros e outros amigos e perguntei, e agora, o que você faria se você tivesse só um salário mínimo? E é bem engraçado, porque a maioria começa a responder, é assim, eu moro com meus pais, portanto, não vou precisar, eu vou ter esse dinheiro para mim, então aí eu me viro. E aí eu faço a pergunta, mas vamos a uma situação que praticamente 50% da população do Brasil está vivenciando. Um casal com 2 filhos. Imagina você casado com 2 filhos. O que você faria com um salário mínimo? Aí fala, aí não tem jeito. Bom, será tão assim que não tem jeito? Eu acho que não dá para fazer muita coisa, porém, dependendo da região, tá? Um salário mínimo pode render diferente. Por exemplo, em São Paulo, existe o restaurante O Bom Prato, que por R$1 você pode ter uma refeição. Ou seja, R$1 por dia seriam R$30 ao mês, você tem uma boa refeição. Você dá para fazer 2 refeições por dia? Bom, tudo depende, a demanda é muito grande, às vezes você não dá para fazer 2 refeições. Mas vamos pensar que você conseguisse fazer isso. Você pode se sustentar com R$60, tá? Você vai ter uma refeição todos os dias. E em São Paulo já tem alguns Bom Prato, não sei aqui em São José dos Campos, mas em São Paulo, que até os domingos eles trabalham também. Não sei, que eles oferecem isso. É uma forma de sustentar uma parte bem importante, porque o básico, alimentação, saúde. Saúde provavelmente vai ser só SUS. Não tem uma possibilidade de enfrentar um plano médico. Você vai falar, moradia é um problema. Quanto você vai conseguir pagar? Será que você tem possibilidade de pagar um aluguel? Bom, R$400 em alguns locais, afastados, até que por R$400 você poderia, seria um cômodo, ou 2 cômodos, como muito. Mas tem possibilidade? Tem. Porém, você vai fazer umas contas muito, bem na ponta do lápis mesmo, para conseguir chegar no final do mês. Quem ganha salário mínimo, ele tem que ser uma pessoa atenta aos benefícios que são fornecidos na sua comunidade. Exato. Você mencionou aí sobre a questão desse plano aqui no estado de São Paulo. Como é que é o nome do plano? Bom Prato, né? Bom Prato é uma alternativa, mas não tem em todos os lugares. Exatamente. Agora, procurar uma escola pública que seja perto da sua casa para economizar com transporte. Tudo bem que a escola pública pode talvez não oferecer aquele estudo de qualidade. Eu estudei na escola pública quando era pequeno e eu digo com toda segurança que isso não me trouxe nenhum prejuízo. Tudo bem que eu procurava fazer a minha parte, né, incentivado pelo meu pai e minha mãe. Então os pais podem fazer isso. A escola pública não é igual à escola particular. Então o que o pai e a mãe faz? Ajuda o filho nas tarefas, em casa, dê uma assistência um pouco maior, supre a ausência, quem sabe, de um atendimento um pouco mais customizado que tem lá na escola, fazer isso em casa. A questão da saúde, é verdade, né? Não tem como usufruir do sistema de saúde privado, que é melhor. Mas é possível, sim, usar o sistema de saúde público. E eu fui usuário do sistema de saúde público. Agora, o que uma pessoa que ganha pouco deve fazer na questão da saúde, né, Silvio? Tomar mais cuidados ou cuidar da sua saúde para não ficar doente. Certo? Será que esse raciocínio de procurar reduzir os custos seria um bom caminho? É um bom caminho, o ideal, porque o que acontece normalmente? Aqueles que têm um salário baixo, normalmente um nível de educação baixo. Então, eles já não se cuidam muito. Aí tem a questão do cigarro, tem a questão do álcool, tá? Que às vezes
atrapalha mais, ou seja, não ajuda nunca e atrapalha muito, vamos falar assim, porque não ajuda. Nenhum dos dois são suporte para nada. Ou seja, tem outros suportes mais sadios, vamos falar assim. Porém, essas pessoas que se cuidam, com certeza vão precisar menos porque despesas com medicamento. Ou seja, o SUS até que fornece algum medicamento, mas se você precisar de algum medicamento um pouco fora do padrão, você vai ter que pagar. Tá? E imagina, pagar medicamentos, correr atrás da comida, atrás da moradia. Aí complica. O ideal é, olha, pensar que, olha, eu tenho um salário mínimo, tudo bem. Primeiro, não vou me conformar com isso. Porém, num momento, eu não vou gastar mais do que eu posso. Já vamos aqui recordar algumas dicas. Primeiro, usufruir dos planos e benefícios que a sua comunidade está proporcionando. Como exemplo, o Bom Prato. Segundo, no caso da educação, vai usar a escola pública, é um pouquinho mais eficiente, talvez não tenha lá o laboratório que uma outra escola tem, a biblioteca que a outra tem, os pais ajudarem, né? Suprir em casa, dedicando-se mais à educação dos filhos, acompanhando mais de perto, suprir essa ausência, os pais podem fazer isso. Na questão da saúde, usufruir dos benefícios fornecidos pelo governo, né? Existe a farmácia popular, não é isso? Existe a farmácia popular, etc. Mas principalmente, cuidar bem da saúde, para que não tenha despesas médicas. E agora você mencionou aí algo importante no final, e agora passou despercebido aqui. Você mencionou agora um cuidado que deve ter no que diz respeito. Agora você acabou de falar, eu achei isso muito importante. Quando a pessoa ganha pouco, que são chamados evitar os vícios, né? Os vícios. Quer dizer, se a pessoa já ganha pouco, vai viciar com cigarro, com álcool, não funciona. Não funciona. Então não funciona. Agora vamos falar sobre hábitos de consumo. Vamos falar sobre hábitos de consumo. Quais os hábitos de consumo que deve acompanhar aquela pessoa que ganha um salário baixo, que ganha um salário mínimo, comparando-se com outros que ganham um salário melhor? O que ele deve evitar e que tipo de hábito ele deve cultivar? O ideal, até para aqueles que ganham maior salário, tá? É necessário, para em todos os casos, marcas. Porque, por exemplo, uma coisa em molho de tomate. Você tem molho de tomate que você tem em vidros e tem um molho de tomate que é em sachê. A diferença entre o vidro e o sachê pode ser um 85%. Para qualquer um. Para quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro. Necessariamente você tem que procurar marcas ou você vai procurar um bom custo-benefício. Ou seja, se o seu disponibilidade de dinheiro for pouca, você tem várias marcas que vão pagar muito menos e vão resolver a sua necessidade. Você pode utilizar, por exemplo, para hortaliças. Você tem um espaço para plantar alguma coisa e colher isso e utilizar essa colheita para a sua sustentação. Aproveite também. Ou seja, não necessariamente a gente tem que sair a comprar tudo. Tem coisas que a gente pode evitar comprar. Esse jeitinho brasileiro, às vezes, tem também sua parte positiva, não é só procurar o benefício. Esse benefício, às vezes, não é só para ganhar de alguém. Nós podemos utilizar esse mesmo jeitinho, tá, para resolver nossos problemas. Que, de fato, a origem desse jeitinho, no início, foi essa. Resolver nossos problemas sem ganhar do outro. Não? Existem aquelas dicas que a gente sempre deve ter em mente quando vai fazer compras, principalmente no mercado. Vamos tentar lembrar algumas delas, porque se elas são importantes para a minha vida, para a sua vida, que temos um padrão de classe média, imagina para quem está numa classe inferior. Esses cuidados devem ser redobrados. Vamos tentar lembrar alguns deles. Você mencionou aí comparar o quê? Ver a questão da embalagem, né? Uma embalagem mais econômica, né, com certeza vai reduzir o preço do produto. Uma outra dica é fazer comparação de preços. Certo. Fazer pesquisas de preços entre os mercados, certo? Uma terceira dica que poderíamos lembrar é a questão da lista de compras, isso, né? Isso que eu ia falar agora, exatamente. Ser fiel à lista de compras. Ser fiel à lista de compras. Um outro detalhe interessante é comparar a questão do peso e o valor. Às vezes compensa você comprar um
um sabonete de 180 gramas, um creme dental de 120 gramas, em vez de um sabonete de 90 gramas ou um creme dental de 90 gramas, né? Exato. Porque na relação por grama sai mais barato. Essa é uma dica importante. O que mais, Silvio, que a gente poderia lembrar assim de compras de mercado que seriam interessantes, que a gente pode economizar, já que a alimentação é um item básico? Procurar produtos que não sejam envasados, ou seja, não industrializados, normalmente são mais baratos do que produtos industrializados. Isso leva a frutas, hortaliças, tá? Comprar na feira, em lugar de comprar no supermercado. Nas feiras vecinais, normalmente você vai pagar menos 1 quilo de qualquer coisa do que no supermercado. Por quê? Porque o supermercado tem uma estrutura maior, que não é o feriante. O feriante ele vai levar a sua produção e vai oferecer para você no mercado aberto, mas não tem ar-condicionado, não tem luz, não tem uma TV que está fazendo alguma promoção, não tem atendentes, não tem gôndola, não tem um monte de coisas. Não tem estacionamento? Não tem estacionamento, exatamente. E hoje, na verdade, os supermercados, para atrair os consumidores, você vai no mercado, tem o quê? Tem um pet shop, tem um caixa eletrônico de banco, tem uma lavanderia. Né? Tudo bem, às vezes traz o benefício, traz uma certa comodidade. Hoje a gente vive com pouco tempo, sai do trabalho, já passa ali, já leva a roupa para lavar e às vezes já atende uma outra necessidade, já tem um caixa eletrônico. Só que está embutido aí um custo, né? Para prestar esse serviço que vai ser embutido lá no preço do produto que vai ser adquirido, não é isso? O conforto se paga, sempre. Quando você não tem acesso a tantas mordomias, vamos falar assim, por causa de ter uma renda baixa, então, olha, como você pode compensar essa falta de dinheiro? Às vezes, só sendo um pouco criativos e fazendo o que, de outra forma, alguém faria por nós estamos ganhando. Tá? Por isso que eu falava, você consegue ter um pedacinho de terra onde que você vai conseguir cultivar alguma coisa que não vai precisar comprar, é mais barato. Tá? Compra na feira, não compra no supermercado, isso é importante. Quando você vai no mercado ou em algum lugar onde tem muita oferta, seja muito fiel à lista, tá? Porque o desafio é a fidelidade, nesse caso, com relação à lista. A gente tem que lembrar que a conveniência sai caro. Exato. Eu tive aqui uma vez, Silvio, um economista, e ele disse assim, você já ouviu falar em loja de conveniência, em posto de gasolina? É muito conveniente. Você parou para abastecer, lá tem isso, aquilo outro. Só que é tudo mais caro. Então, todo serviço conveniente, que vai, quem sabe, lhe trazer um benefício de economia de tempo, vai ter um custo embutido. Então, a pessoa que ganha pouco, às vezes ela tem que caminhar um pouquinho mais, ela tem que andar um pouquinho mais, pesquisar um pouco mais para usufruir desses benefícios. Eu acho que é um bom caminho. Agora, se vamos falar um pouquinho sobre casa própria. Porque hoje o aluguel ele é o item mais caro no orçamento de cada família. Uma pessoa que sabe que nasceu num lar humilde, que cresceu, quem sabe na região dele não tem muitas possibilidades de conseguir uma casa própria, de conseguir um emprego para ganhar mais, que orientações você passaria para que uma pessoa que ganha salário mínimo, lá, quem sabe, um pouco no passado, possa fazer planos para ter a casa? Qual seria o caminho para ter a casa própria? Existem alguns planos dentro de alguns municípios que apoiam as pessoas ao acesso até com rendas de até 1 ou 2 salários mínimos para acessar uma casa. Tem que cuidar uma coisa, pense assim, sempre que você decidir comprar alguma coisa parcelada, porque você vai pagar uma parcela, faz as contas. Essa parcela tem que entrar dentro do orçamento por um prazo muito longo. Porque você está falando aí, é um parcelamento a 15, 20 anos, mesmo que vão ser R$100 por mês, mas por 20 anos você vai ter que dispor desse dinheiro. O que vai acontecer? Caso contrário, você vai começar a pagar, você vai parar de pagar e na hora de pagar você perde tudo. Porque você vai perder o que você colocou, tá? E o que você não colocou também. Tá? E aí você vai ficar em uma situação pior. Então, às vezes, as ofertas podem ser, até as oportunidades podem ser muito interessantes. Porém, você vai conseguir manter essa renda por um prazo de 15,
20 anos. Tá? É um desafio. Para aqueles que ganham muito, é a mesma coisa, mas aquele que está contando o dinheiro, e sempre penso uma coisa, será que não existe alguma coisa que você consiga fazer para aumentar um pouco essa renda familiar? Tá? Às vezes, é necessariamente só o homem da casa trabalha e a mulher só limpa e cuida das crianças. Não será que tem alguma forma de criar? Vai ser uma receita, não vai ser tanto, mas pense assim, se você está com um salário de volta de R$800 por mês, tá? Se você ganhar R$80 a mais por mês, o que for, é um 10% a mais. Ou seja, é uma coisa importante. Você conseguiu R$160, você fala, dividido 30, são o quê? São R$4 ou R$5 por dia. Tá? Você conseguiu esses R$5 a mais por dia, é um 20% da sua renda. Então, às vezes, ser um pouco criativo e pensar em opções de aumentar um pouquinho essa renda familiar, não necessariamente você precisa trabalhar de sol a sol, ou seja, de meia-noite a meia-noite, para você conseguir sustentar a família. Existe um equilíbrio, ou seja, nós temos dentro da GSOP Educação Financeira, nós temos uma historinha para crianças, que é o menino, o dinheiro e a formigarra. Tá? A formigarra é como a história da formiga e a cigarra. Alguém que trabalha muito e alguém que desfruta muito. Tá? Essa criança chegou um momento que fala desse equilíbrio. Será que alguém pode trabalhar como uma formiga e desfrutar como uma cigarra ao mesmo tempo? Chegar a esse equilíbrio? Olha, sempre é possível chegar a esse equilíbrio. Claro, chegamos às vezes a situações que são insustentáveis. Essas famílias, um salário mínimo, e são 4, 5 filhos, aí é muito difícil. Agora, falando em filhos, você falou em ajudar, né? Me permita compartilhar aqui a minha experiência contigo, Silvio, e com você, telespectador. Eu já disse aqui que eu estudei numa escola pública, já disse que até quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu sempre usei o serviço público de saúde. Agora eu preciso aqui fazer um pleito de gratidão aos meus pais. Eu era um adolescente, meu pai me levava para trabalhar com ele. Eu entrava de férias, ia trabalhar, ele tinha uma pequena fábrica, fazia poucas coisas, mas desenvolveu em mim o gosto pelo trabalho. E ele fazia uma compensação financeira comigo, não era muito, mas era uma motivação, a alegria de trabalhar com meu pai. Ele não me escravizava, eu não era empregado dele, mas desenvolveu o gosto pelo trabalho. Depois que eu me tornei jovem, eu fiz o meu ensino médio hoje numa escola pública. Meu pai não pagou para eu estudar ensino médio. Quando terminou, eu fui trabalhar. Eu carregava a minha marmita, ganhava salário mínimo e depois ia estudar. A minha primeira refeição era 6 e pouco da manhã, depois eu tinha refeição lá no trabalho, que a marmita que a minha mãe preparava para mim com muito amor e carinho, e a minha terceira refeição era depois da faculdade. E foi um bom tempo. Eu não deixei de concluir meus estudos, não deixei de concluir a minha carreira, e eu ajudei meu pai, ajudei minha mãe. Uma família onde se ganha pouco, todos devem participar. Não existe nenhum demérito, jovem, em você trabalhar e estudar de noite, você ajudar no seu pai, ajudar a sua mãe. Esse esforço conjunto, ele constrói valores, ele une a família e ele desenvolve a vida dentro das possibilidades, mas com dignidade. Essa foi a minha experiência, Silvio. Eu acho que nós podemos até partir para a conclusão dizendo isso, né? Unir a família para que vivam felizes. Esse é um bom caminho? É o caminho. A família é a nossa base da sociedade, tá? Mas a base da sociedade não é porque tem que existir uma mãe, um pai e um filho, tá? Simplesmente porque nós somos o sustento dessa nossa congregação, dessa nossa sociedade. Portanto, os problemas de família devem ser resolvidos dentro da família. Não alcança isso. Bom, eu vou poupar eles, vou ficar como herói, vou me sacrificar, porque não resolve. Isso, você vai chegar a quê? Você vai se cansar mais, você vai se frustrar porque não vai conseguir resultados, e ainda a família, que não vai conhecer, vai cobrar de você. Então, chega um momento que esse sacrifício que você está tentando fazer, esse herói que você está tentando se voltar, vai começar a ficar em contra de você. Portanto, junta a família, divida os problemas. Dividido entre mais, a resolução sempre vai ser mais fácil. Silvio, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. Poderíamos falar mais, mas o nosso tempo acabou. Que Deus lhe abençoe
E obrigado. Obrigado por ter dedicado o seu tempo a estar com a gente. Prazer. Eu quero concluir esse programa com um texto da Bíblia, eu não posso deixar de ler e o nosso tempo está se esgotando. Eu vou dizer algo a você muito especial. Nós falamos aqui que você deve privar do vício, você deve cuidar bem da sua saúde, você deve buscar os valores que vai ajudá-lo a construir uma vida digna, mesmo ganhando pouco. Existe muita gente que ganha muito, mas está gastando com vícios, com festas, com bebidas, com cigarro, até com drogas. O que adianta? Faz sentido? Não faz sentido. É muito melhor ter pouco, mas viver feliz, do que ter uma abundância e ser infeliz. Agora, para que você resista à tentação, para que você consiga vencer o vício, vencer as dificuldades, busque a ajuda de Deus. Notem o que diz a palavra de Deus no Salmo 145, no verso 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Deus é o maior salário, entre aspas, que nós poderíamos ter. A bênção que Deus nos dá não tem limite. Eu lhe asseguro, se você buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, todas as suas necessidades serão supridas. Ele vai dar saúde e inteligência para o trabalho e vai lhe ajudar a vencer as provas dessa vida. Muito obrigado por você estar conosco e permaneça aqui no Saldo Extra. Será um prazer ter você ao nosso lado. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. Mas agora, vamos às notas de economia. Olá, você que assiste o Saldo Extra, vamos às notas de economia. O assunto, evidentemente, já está muito completo, mas vou apresentar algumas informações para alimentar essa discussão. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Faz pesquisas sobre inflação, preço da cesta básica, custo de vida, emprego e também do salário mínimo. O mínimo, que hoje é de R$ 724, deveria ser 4 vezes maior. Deveria ser R$ 2.992. Você que recebe o mínimo consegue imaginar isso? Como eu estava falando, o DIEESE faz a conta considerando outros pontos, como o custo de vida, os preços de serviços públicos e também a inflação. Ou seja, quem vive com o salário mínimo está praticamente fazendo um milagre. Atualmente, um modelo de reajuste é anual e se baseia na inflação oficial e também no crescimento da economia do país. Vale dizer que nos últimos anos o aumento tem ficado acima da inflação. Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a previsão inicial de aumento para o ano que vem é de 7,7%, deixando o salário mínimo em aproximadamente R$ 779. E no ano que vem, o modelo pode ser revisto. O novo governo que assumir o poder pode mudar o cálculo do reajuste. Por isso é importante ficar atento às propostas de cada candidato nas próximas eleições. O Notas de Economia fica por aqui, mas volta na semana que vem. Até a próxima!